Boa noite, Brasil. A maior enchente da história, né? A maior enchente da história. Tristeza no Rio Grande do Sul. Ou seja, a consequência, né? A consequência do pecado, né? Do pecado de todos. A consequência do pecado, né? É essa. Pois bem, conforme descreve ou determina a palavra do Senhor, o salário do pecado é a morte, né? Então, a população, de uma forma em geral, não só do Rio Grande do Sul, né, mas de todo o Brasil ou do mundo inteiro, chegaram ao ponto extremo, né, de permanecer na desobediência e na transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação, que afetou a própria natureza, porque quando se quebra a lei de Deus, né? Quando se quebra, né? Quando um povo desobediente se torna transgressor da lei de Deus, é claro que vai afetar a natureza. Vai afetar a natureza, né? E assim ocorreu com o Rio Grande do Sul, né? E assim ocorreu com o Rio Grande do Sul, podendo acontecer, né? Com esta cidade da qual eu coloquei agora. Para vocês que não conhecem ou não sabem, essa outra cidade, né, já passou por uma enchente grande. Essa é a cidade, a capital, né, a cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Então, se há exemplo, né, de todo o estado do Rio Grande do Sul, Manaus não quer respeitar, obedecer ou ter o respeito e o temor, né? Não quer obedecer a lei e a palavra de Deus, né? Então eu quero crer, né, que não só o Rio Grande do Sul, volto aqui à imagem do Rio Grande do Sul, né, mas Manaus, capital do estado do Amazonas, vai passar por uma catástrofe pior do que a que ocorreu no Grande do Sul. Por quê? Porque Manaus está brincando, gente. A população manauara, né, a população de Manaus, capital do estado do Amazonas, estão brincando, né? Não foi tão grande como houve uma certa enchente, diga-se, foi a maior enchente que já houve até então aqui em Manaus, no Amazonas, né? Ou seja, quebrando-se a lei de Deus, quebra-se a lei da natureza. E aí, o que fazer? Né? A própria natureza vai reclamar o sangue dos inocentes. Isso me leva a crer que esse mesmo Deus, criador e soberano de toda a terra e de tudo quanto nela há por meio de Cristo e para Cristo vai herdar ou entregar a tudo, né? Se você analisar, vai entender que para que o reino de Deus ou o reino de Cristo, o reino milenar, o governo milenar de Cristo seja enfim estabelecido ou restaurado, né, em Sião, o Brasil, né, entre aspas, entendam, entre aspas, Deus vai ter que usar de
de juízo, né? Como se fosse uma violência contra todo aquele que permanece no pecado da desobediência, da transgressão, da lei, da palavra e do sábado da criação, né? Anteriormente eu queria crer que o reino de Deus, né, o governo milenar de Cristo aqui na Terra, né, seria estabelecido sem violência, sem violência. Quando eu digo violência, essa violência, entre aspas, por parte do Criador, né, quero dizer que ele trará um juízo. E dentro deste contexto do juízo de Deus, né, por causa do pecado do homem desobediente e transgressor da lei, da palavra e do sábado da criação, né, vai trazer mortes, já que o salário do pecado é a morte e todos permanecem pecando, né, pecando por birra, por picuinha, por desobediência, por transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação. Queria até perguntar ou questionar a alguém que está presente nesta live, né? Qual a possibilidade do reino ou do governo milenar de Cristo, né, aqui na Terra ser instalado ou ser estabelecido sem que o Senhor faça uso da própria natureza para matar o homem ímpio? Hã? O homem ímpio. Não vejo, não tem como o Senhor sobre mim ou ainda sobre o seu Cristo, o Messias ressurreto, estabelecer, não, vocês, Satanás, o Deus deste século, no Brasil e no mundo inteiro, já reinou, governou, né, pintou o 7, chegou até pintar o 8, né, e agora é a vez do Senhor, por meio de Cristo, e os seus escolhidos, né, e os seus escolhidos começar a reinar e governar com justiça, com verdade, né, com verdade, sem corrupção, um governo, um reinado, um reino incorruptível e indivisível. Agora é a minha vez, né? Agora é a minha vez. É onde eu entro com essa situação. Isso nunca vai chegar a ocorrer ou acontecer sem que antes o Senhor, sobre mim ou ainda sobre o seu Cristo, o Messias ressurreto, né, não venha promover, né, digamos aí, entre aspas, uma violência ou uma matança, senão por meio da própria natureza que clama o sangue dos inocentes. É o caso do estado do Rio Grande do Sul, né? Em toda a história do território brasileiro ou do Rio Grande do Sul, né, estado em questão, nunca houve uma enchente tão grande como aquela. E por quê? E por que ela veio agora? Porque o pecado fede, o pecado mata, o pecado, né, pecou, vai ter que morrer. O salário do pecado, gente, é a morte. O salário do pecado é a morte, né? Mas já temos a solução, porque a solução está na santidade ou na santificação e na purificação do seu pecado, conforme a lei de Sião. O selo do Deus vivo para selar os seus escolhidos, né, no Brasil e no mundo inteiro, para que venha ocorrer, depois do selamento, depois do batismo, virá então a ressurreição. E só depois da ressurreição da igreja ou do corpo de Cristo virá
Virá a reunião de Cristo com os seus escolhidos de toda a terra para dar início ao milênio de Cristo. Todavia, eu já analisei de todas as formas que você pensar, né? Esse reino ou governo milenar de Cristo, o cabeça da sua igreja, ele não virá, em primeiro lugar, ele não virá com aparência, né? E muito menos virá se o Senhor sobre mim, ou ainda sobre o seu Cristo, porque até então devo alertar todos vós que Cristo não tem poder e nem autoridade. Né? Cristo, o Messias ressurreto pelo Senhor sobre mim ou sobre o mesmo em nossos dias, até então, ele ser elevado, Rei e Senhor absoluto sobre tudo e todos, ele não tem poder e autoridade. Né? Não tem poder e autoridade, o próprio Cristo não tem. Mas já que o Senhor me levantou, ou ainda levantou a Cristo a sua imagem e semelhança, foi onde eu, analisando as Escrituras, quando o primeiro mundo ímpio, né, chegou a uma situação que não tinha mais solução, como agora, ele destruiu toda aquela humanidade ímpia, né, com o dilúvio. Foi com o dilúvio. Né? Destruiu toda a humanidade ímpia com o dilúvio. Por quê? Porque todo mundo tinha se entregue à injustiça, né? a tudo quanto Satanás, o espírito da corrupção, ou ainda o espírito do diabo de Satanás, manifesto em anjos caídos desde o princípio, né? A primeira, se é que eu posso falar, conforme eu vou dizer agora, né? Os primeiros, digamos, a humanidade antes de Noé foi toda destruída por conta, né? Por conta e culpa de uma humanidade ímpia. E o que fez Deus, o Criador? O que fez Deus, o Criador? O Espírito Santo de Emanuel. O Espírito Santo de justiça e do correto juízo de Deus. Mandou um dilúvio e assim dizimou, né, praticamente toda a humanidade. Só sobraram 8 pessoas. Hoje em dia isso não é mais necessário, né? Não é mais necessário. Mas o que ocorreu ou está ainda ocorrendo lá no Rio Grande do Sul, em primeiro lugar, é porque lá no estado do Rio Grande do Sul, né, o seu governador, aquele que deveria ser o chefe de estado, né, o chefe de estado de um povo ou de uma população, declaradamente, né, você pode pesquisar, ele, o governador do estado, autodeclarado gay, né, ele é homossexual. Então, conforme, volto a bater na tecla, conforme a palavra do Senhor, né, isso não é permitido. E Deus jamais aprovou esse tipo, né, esse tipo de governo. Então, qual é a solução? Praticar a santidade e a santificação com a purificação do seu pecado, conforme a lei de Sião, selo do Deus vivo, sobre mim por meu intermédio, e expulsar, né, na base do plebiscito, na base de um impeachment, você pode cortar o mal pela raiz. Porque enquanto isso estiver ocorrendo não só no Rio Grande do Sul, mas aqui em Manaus, onde eu estou atualmente, né? Por essa razão também falo de Manaus,
Falo de Manaus. Porque o povo de Manaus, no Amazonas, já tem a solução. Assim como o Rio Grande do Sul também tem solução. Porque a solução ou a cura, seja para a cura espiritual, seja para a cura física, metafísica, né? Seja para a cura da própria natureza que foi ferida pelo homem insensato, pelo homem transgressor, né? Da lei, da palavra e do sábado da criação. Manaus, Amazonas, Brasil, porque tem a solução, né? Já sabe a cura, mas não quer obedecer, não quer respeitar e nem temer. E agora com esse exemplo maior, que foi essa grande enchente que está ocorrendo lá no Rio Grande do Sul, né? Eu quero crer que as forças da natureza serão invocadas, né, após 20 ou 40 dias da pregação deste evangelho eterno, a lei de Sião, para a santificação, a purificação e o selamento dos escolhidos de Deus aqui em Manaus ou no Rio Grande do Sul, mas enquanto Manaus não passar por uma situação pior do que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, ninguém vai querer essa intervenção divina. Ou seja, conforme diz o ditado, pode até não ser bíblico, não vem pelo amor, vai ter que vir pela dor. Vai ter que vir pela dor. Então nós já... Olha, essa foto ou imagem que vocês podem ver é ali do centro de Manaus. É ali do centro de Manaus. Isso já ocorreu uma vez, né? E certamente daqui a 20 dias, ou no máximo 40 dias, se essa população de Manaus não assinar ou ainda não aprovar e não sancionar, seja na Câmara Municipal de Manaus, seja na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, não sancionar ou não aprovar a lei de Sião, o selo do Deus vivo para santificar, purificar e preparar ou ainda selar os escolhidos, né, os escolhidos, Manaus, então, tem que passar por uma grande dor. E diga-se, uma dor maior do que essa que ainda está ocorrendo no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Porque eles estão confiando na força, né, do seu próprio braço. Tem ajuda humanitária de Portugal, tem ajuda humanitária, né, de todo o Brasil. Mas você sabe, afinal de contas, o que está ocorrendo? Essa ajuda humanitária prefere uma intervenção humanitária, né, de homens e mulheres que estão no poder, porém continuam praticando o pecado da desobediência e da transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação. Com licença da palavra, né? Com licença da palavra, é mesmo que ir no banheiro, né? Fazer a sua necessidade e sair de lá com a bunda suja, não vai adiantar merda nenhuma. Essa ajuda humanitária, toda ajuda humanitária, sem santidade, sem santificação, sem a prática da purificação do seu pecado, conforme a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, sobre mim por meu intermédio, é lixo, gente. Se o mundo inteiro resolvesse praticar a ajuda humanitária somente ao Rio Grande do Sul, ainda assim não serviria para nada. Ou vocês se dobram, né? Se dobram
perante ao Senhor sobre mim, no que diz respeito à obediência, à lei, à palavra e o sábado da criação, ou afirmo mediante ao Espírito de Deus sobre mim, mediante a palavra de Deus, que não me permite mentir ou adulterar, né, a palavra do Senhor, toda ajuda humanitária do mundo, indo somente para o Rio Grande do Sul, vai permanecer sendo um lixo, né? Por essa razão é que eu digo que Manaus precisa receber uma punição maior, né? Não sei se foi 2021, 2022, eu sei que houve a maior enchente da cidade de Manaus e o povo não aprendeu, né? Aí, 2023, veio a seca, a maior seca, menino, seca. E não aprenderam, né? Permanecem na idolatria, permanecem no roubo e na usurpação, são impostores e, consequentemente, são ladrões, né? E usurpadores, são idólatras. Então, eu tomo essa imagem do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul acha que recebendo ajuda humanitária de todo o Brasil e até do mundo inteiro, como está recebendo, né? Como está recebendo, se eu não me engano, já veio ajuda humanitária dos Estados Unidos, já veio ajuda humanitária de Lisboa, Portugal. Hã? Mas é uma ajuda humanitária lixo, porque assim é toda medida provisória ou paliativa criado pelo homem caído e vazio do Espírito de Deus, né? E vazio do Espírito de Deus. Então, olha só o que diz: o salário do pecado é a morte. Então, enquanto o Rio Grande do Sul não expulsar, não tirar o autodeclarado governador, autodeclarado gay, é ele, você pesquisa e ele mesmo se declarou gay, né? É ao vivo, a cores e ao público. Então, para cortar o mal pela raiz, né? De nada vai adiantar a ajuda humanitária você permanecendo no pecado. Isso é uma idiotice. É uma idiotice. Então, qual é a solução que eu tenho que o Senhor tem sobre mim para o Rio Grande do Sul? Porque, com certeza, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, do Estado do Rio, ela está funcionando, querendo ou não. E se ela não estiver funcionando, né, é só, né, eu sei que tem formas, né, online, né, de aprovar, sancionou a lei de Sião, o selo do Deus vivo, todo mundo vai, se não todo mundo, a maioria vai praticar a santidade, a santificação, conforme a lei de Sião, né, e aí somente em santidade a água vai baixar, a água vai sair, né? Tudo será reconstruído, e se permanecer, vejam que há uma condição. E se permanecerem na obediência da santificação e da purificação do seu pecado, conforme a lei de Sião, o selo do Deus vivo sobre mim por meu intermédio, e isso não voltará a se repetir nem no Rio Grande do Sul, né? E nem em Manaus, se caso a sua população e os seus governantes não retornarem ao chiqueiro, não retornarem à prática infiel do pecado. Porque, gente, a palavra de Deus não volta atrás. A palavra do Senhor não volta atrás. O salário do pecado é a morte. Tá aí, ó, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem um governador
tem um governador que vive com outro homem. A palavra de Deus diz que, como mulher com outro homem, você não se deita, né? Mas o povo, por conta e culpa de um povo, né? De um povo transgressor, de um povo desobediente e transgressor da lei, da palavra e do sábado da criação, né? Elegeram, né? Contra Deus e a sua palavra e a sua lei, elegeram ao atual governador do Rio Grande do Sul, né? Autodeclarado, foi ele quem se declarou, é só vocês pesquisarem, né? Ele se autodeclarou gay. Isso é contrário à lei e à palavra do Senhor. Isso é contrário ao Espírito do Deus vivo. Então, a solução de imediata, a salvação, a solução definitiva e eterna, não só para o estado do Rio Grande do Sul, mas para os 26 estados e mais a federação, é só aprovar, sancionar a lei de Sião, seja em cada município de cada estado, seja nas assembleias de cada estado e principalmente, né, no Senado ou no Congresso, lá em Brasília. Então, a exemplo do Rio Grande do Sul, Manaus está precisando dessa lição, desse castigo. Por quê? Porque Manaus já tem a solução. Assim como o Rio Grande do Sul tem a solução, né? Mas não querem, não aceitam. Preferem continuar na idolatria, preferem permanecer no roubo e na usurpação, sendo impostores. Preferem receber ajuda humanitárias que sem a prática fiel da santidade ou da santificação, conforme a lei de Sião sobre mim, por meu intermédio, toda ajuda humanitária é aquilo que diz a palavra de Deus. Vocês perecem pelo alimento que perece. Não vai adiantar nada pegarem todo o alimento do mundo e socar no Rio Grande do Sul. Não adiantaria e nem adianta pegar todo o dinheiro do mundo e socar no Rio Grande do Sul. Vai dar merda. Aliás, já está dando merda. Por quê? Porque toda ajuda humanitária, sem a prática fiel da santificação e da purificação do seu pecado, é lixo. É lixo. O salário do pecado é a morte. Então, enquanto você, seja do Rio Grande do Sul, seja de Manaus, no Amazonas, de qualquer um estado do Brasil ou do mundo inteiro, não se voltar para Deus praticando a santidade ou a santificação, a merda da morte vai continuar consumindo a todos. Então, assim como ocorreu e ainda ocorre esta grande catástrofe natural lá no Rio Grande do Sul, é necessário que ocorra também uma catástrofe maior, semelhante ou pior do que ocorreu lá no Rio Grande do Sul, aqui em Manaus. Quem sabe assim, esse povo insolente, esse povo rebelde, esse povo desobediente, transgressor da lei, da palavra e do sábado da criação, não se volte para... Porque eu não vejo outra situação. Eu não vejo nenhuma outra solução, senão o Senhor sobre mim invocar a destruição pela natureza. Porque sem trono, sem poder, sem coroa, o próprio Cristo, o Messias ressurreto, nada pode fazer. Mas também ele não pode permitir que isso continue acontecendo. Então, o que vai fazer?
ou que pode fazer um Cristo ressurreto, o Messias ressurreto do Senhor, se ele não pode, se ele não tem poder e nem autoridade, ele não pode prender, mandar prender, ele não pode executar ou mandar executar os transgressores da lei, da palavra e do sábado da criação. Então, o que deve fazer o Cristo, o Messias ressurreto? Já que ele tem diante de si 7 espíritos, né? Com certeza, o espírito do correto juízo do Pai é sobre mim ou ainda sobre o mesmo. E o que ele deve fazer é invocar o Espírito de Deus no que diz respeito ao espírito do juízo para detonar por meio da natureza, detonar aos transgressores da lei, da palavra e do sábado da criação. Você sabia que o Cristo, o Messias ressurreto, ele não tem poder e nem autoridade para fazer justiça com as suas próprias mãos, né, digamos, antes do mesmo receber o poder e autoridade, riqueza, honra, glória e louvor, ele não pode fazer nada. Só que, como o Espírito do Pai, o Espírito de Deus é sobre mim, eu fico incomodado com essa situação, né? Por quê? Porque o Senhor sobre mim já avisou uma boa parte de todo o Brasil no que diz respeito à cura. A cura para todos os males, gente, você não vai encontrar na religião judaica, no judaísmo, no Alcorão, no islamismo, nem mesmo no cristianismo, que se diz evangélico, católico ou etc. A cura está na prática da santidade ou da santificação, conforme a lei de Sião, o selo do Deus vivo. Todavia, ninguém quer essa medida, essa intervenção divina. Mas todo mundo se propõe, se não tem nada, né, se oferece como voluntário para supostamente ajudar lá no Rio Grande do Sul. Mas esse esforço da prática, né, o reino dos céus é tomado pelo esforço. E o esforço da obediência à lei e à palavra do Deus vivo sobre mim por meu intermédio. Mas ninguém quer essa solução, ninguém aceita essa cura. Então, já que ninguém aceita essa cura, conforme diz o ditado, não é pelo amor à lei e à palavra de Deus, não é pelo amor à obediência da santificação no sábado da criação, então será pela dor. Será pela dor, e uma dor muito pior do que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. E não vai parar por aí. Não vai parar por aí, porque para isso o Senhor me ressuscitou espiritualmente em primeiro lugar, antes de ressuscitar a igreja, o corpo de Cristo, ainda no deserto, né? Porque a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ainda dorme, está morta espiritualmente. Então, já que como Cristo do Espírito Santo do Senhor Jesus, não posso fazer justiça com as próprias mãos, sem antes receber o poder e a autoridade, né? Sem antes o Senhor me elevar Rei e Senhor soberano sobre tudo e todos, eu nada posso fazer. É um rei sem coroa, é um rei sem trono. É um rei sem trono, né? Não posso fazer nada. Mas o Senhor me faz me lembrar, né, que o seu espírito sobre o seu servo, o verdadeiro servo, ele move montanhas, faz parar o céu, faz abrir o mar vermelho. Ah, então é assim, Pai? É dessa forma, como Cristo ou como servo sacerdote do Deus vivo,
pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, sendo portador da lei de Sião, selo do Deus vivo para selar, para santificar, purificar, sem coroa e sem reino, sem poder e sem autoridade, eu não posso fazer nada. Não posso prender, não posso mandar ninguém prender, não posso mandar prender ninguém. Então, como eu fui levantado e ressurreto, à imagem e semelhança do Criador, pelo próprio Deus vivo sobre mim, o que foi que Deus fez no passado quando a humanidade desencadeou completamente para o mal, né? Antes do dilúvio, ele teve que dizimar toda a população mundial. Só sobraram 8 pessoas. Aí agora vem esse exemplo lá do Rio Grande do Sul. Mas por que, Senhor? Lá no Rio Grande do Sul. Isso foi tão somente para me mostrar o que deve ser feito. Porque como Cristo do Espírito Santo de Emanuel, ou ainda como Cristo, como ungido do Espírito Santo do Senhor Jesus, né? Como Rei e Senhor absoluto sobre tudo e todos, antes de receber o poder e a autoridade, nada posso fazer. Nada posso fazer. Mas esses que estão no poder, né? Eles podem sim fazer, mas não querem fazer. Não querem fazer. Então, já que nada eu posso fazer no momento, e muito menos a igreja, o corpo de Cristo nada pode fazer. Por quê? Porque semelhante ao joio, ambos estão caídos, todos estão em pecado. Todos estão em pecado, porque são transgressores da lei, da palavra e do sábado da criação. Então, se eu que já fui ressurreto ou levantado por Deus, conforme o Senhor fez promessa fiel a Moisés, ele disse que no princípio, ou antes do início do milênio de Cristo, ele levantaria um profeta semelhante aos irmãos, semelhante a Moisés, sendo irmão, né, de Moisés. E quando ele disse isso, da carne e do sangue. Então, por exemplo, como servo, como último Adão, como o último profeta de Deus em nossos dias, sem poder, sem rei, sem governo, né, sem coroa, nada posso fazer, senão, olha, alertar todo mundo, eis que eu sou o portador do selo do Deus vivo, para selar a todos, e a cura, em definitivo, está na prática, né, está na boa prática, né, da obra da santificação e da purificação do pecado. Mas ninguém quer saber, né? Né? Pelo contrário, né? Quando Satanás ou o seu espírito, o espírito de Satanás é o espírito da corrupção. E conforme a palavra do Senhor, esse espírito de Satanás é o Deus deste século. É ele quem está no controle e no domínio mundial da população brasileira e do mundo inteiro. Então, eles arranjam uma medida paliativa, né? Eles até batalham pelo alimento que perece. Por essa razão, volto a repetir, não vai adiantar nada, não vai adiantar de nada, vai ser uma medida aleatória, uma medida paliativa, mas não vai ser uma medida ou uma intervenção divina e eterna. Não vai ser uma cura eterna. A cura que se programaram ou estão praticando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é uma cura temporã, é uma cura temporária. Isso não é cura, como é que eu digo? É ser impostor.
Isso essa é uma falsa cura, é uma cura idólatra, é uma cura impostora, é uma falsa cura. Ela é uma medida paliativa, é uma medida temporã, é uma medida temporária. Mas a cura em definitiva, a cura eterna, ela vem do Senhor sobre mim para vocês. Mas porque vocês, seja do Rio Grande do Sul, seja de qualquer um dos 26 estados, ou até do Distrito Federal, o território do Distrito Federal, não querem obedecer. Então, por essa razão, porque eu já dei a solução. Qual é a solução? Aprovar e sancionar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, que eu tenho e trago comigo, né? Aprovar e sancionar, principalmente a nível federal, porque aí todo o Brasil vai ter conhecimento dessa lei. E se toda a população se toda a população não quiser obedecer a essa lei federal, da lei de Sião, o selo do Deus vivo, pelo menos uma boa parte vai praticar. E aí você verá como a nação brasileira sairá da condição de maldita para uma condição eternamente abençoada. A pátria Brasil, que hoje é uma pátria maldita, uma pátria ladra, impostora e usurpadora, com a prática da santidade ou da santificação e da purificação do seu pecado conforme a lei de Sião, né? A partir do momento que ela for... Porque somente dessa forma é que as pessoas vão se voltar para Deus. Quando a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, for sancionada e aprovada, principalmente junto ao governo federal. Aí você vai ver que a ira do Senhor, ela vai desaparecer, gente. A ira de Deus e do Cordeiro, ela vai desaparecer. Mas só vai desaparecer com a prática fiel da santidade, da santificação. Né? A propósito, a palavra do Senhor afirma que sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E ainda completa dizendo, o salário do pecado é a morte. Então, por que foi que aconteceu ou está acontecendo essa grande catástrofe, essa grande enchente lá no Rio Grande do Sul? Porque está todo mundo em pecado. E todo mundo permanece em pecado conscientemente, ou seja, estão com picuinha com Deus. Estão com picuinha. Não vamos obedecer ao Senhor sobre o seu Cristo, o seu Messias. O Messias em carne e osso, você diz, não existe. Né? Já tem gente aí, se não todos, a maioria está afirmando que o Espírito de Deus não existe. Vão afirmar que o Cristo, o Messias, possuído pelo Pai, o Espírito Santo sobre si, não existe. Então continuem na putaria, porque o salário de vocês vai aumentar. O salário de vocês, o salário do pecador não arrependido, o salário do pecador que permanece na putaria, da desobediência, da transgressão da lei, da palavra. Esse salário vai aumentar, sabe por quê? Porque a minha fé inabalável e incorruptível vai ser para invocar a natureza para causar danos maiores a vocês, transgressores da lei, da palavra e do sábado da criação. Então, aí você pode ver, Feira de Manaus, não sei se foi em 2022 ou foi 2021. A maior enchente ocorreu aqui. E agora, em 2024, até mesmo para me fazer
para me fazer lembrar o que Deus fez no passado, quando um povo, quando uma população, né, está por demais, promovendo o pecado gratuitamente, porque até então, no tempo da ignorância, Deus perdoa. Ou seja, sem profeta, sem um verdadeiro profeta, há uns vagabundos por aí que se dizem profetas. Eu me admiro é que a palavra de Deus diz que sem profeta o povo perece. Aí eu faço a seguinte questão: se todos pereceram, porque todos caíram e todos permanecem em pecado, né? Quem é você, profeta? Quem é você? Porque a palavra de Deus afirma que sem profeta o povo se perde, o povo perece. Então, se tivesse um verdadeiro profeta de Deus para comunicar essa verdade com justiça e o correto juízo divino de Deus, não tinha acontecido isso lá no Rio Grande do Sul. E aqui em Manaus, a dor vai ser maior. A dor aqui em Manaus tem que ser maior. Porque lá no Rio Grande do Sul vai permanecer. Por um bom tempo tem que permanecer. Até o povo do Sul tirar o autodeclarado homossexual ou gay, foi ele que se declarou, né? Eu só estou falando a verdade com justiça e juízo. Então o que vocês têm que fazer, o povo do Sul? Né? Primeiro lugar, aprovar e sancionar a lei de Sião, o selo do Deus vivo. E, consequentemente, com essa aprovação da lei de Sião em todo o estado do Rio Grande do Sul, já expulsar o autodeclarado gay, governador do Rio Grande do Sul. Porque isso é inadmissível, é abominável. É abominável. Né? E, ao mesmo tempo, praticar a santidade e a santificação. E aí você vai ver que, praticando a santidade ou a santificação, conforme a lei de Sião, águas vão baixar, tudo vai se normalizar, o Estado vai voltar a ser um dos maiores, né? Até vocês se esquecerem de permanecer na prática da santidade ou da santificação. Aí retorna tudo pior. Isso me faz lembrar um exemplo na Bíblia, né? Quando se chega em uma casa, você limpa ela, né? Mas depois que você sai da casa, aí entra 7 demônios. Então não adianta vocês, agora, no desespero da dor, mas essa dor não é gratuita. Essa dor que o povo do Rio Grande do Sul tá sofrendo, e o povo de Manaus tem que sofrer uma dor maior, o povo de Manaus, no Amazonas, não só o povo de Manaus, mas todo o estado do Amazonas. Essa dor maior não é gratuita, gente. Porque vocês promoveram essa dor. É vocês que estão promovendo essa dor, porque são desobedientes, são violadores, são transgressores da lei, da palavra e do sábado da criação. Isso não é uma dor gratuita. Ah, Senhor, por que fazes isso? Ah, Senhor, mas tu não és misericordioso. Peraí, onde fica a justiça e o correto juízo do Deus vivo? Vocês estão de brinquedo? Ou de brincadeira? Para isso ele me enviou agente hiper mega secreto. O Cristo, Messias ressurreto, é o agente divino do Senhor, né? Só para ouvir. Porque se Deus, o Criador, hoje tem ouvido, tem olhos e boca para falar o que vai acontecer, né? Em Manaus, né? Porque de Manaus, ou eu vou para Sorocaba, ou eu vou para Brasília. Porque o bem maior que pode acontecer, deve acontecer em Brasília, quando for sancionado e aprovado a lei de Sião. Vou dar um exemplo para vocês. Por que vocês lembram de todo dia 1º de janeiro? Por que vocês lembram e cultuam
a uma imagem de Vossa Senhora Aparecida. É porque foi estipulado por lei. A cada dia 12 de outubro de cada ano é cultuado uma imagem contrária à lei e à palavra de Deus, gente. Hã? Vocês achavam que Deus ia permanecer ou ainda deixar que isso continuasse por toda a eternidade, depois dele ter feito ou criado toda a terra e tudo quanto nela há perfeito, né? Perfeito. A desgraça e a maldição está sobre vocês pela desobediência de vocês. A culpa não está em Deus ou em mim como seu Cristo. Porque não será na base do Alakazam ou Shazam. Aí seria fácil demais. Não, as águas, aí eu chegava lá, como Cristo ou como Messias do Senhor, como servo sacerdote, aí eu chegava, não, eu tô aqui Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, já que eu não tenho, né, já que eu não tenho coroa, né, já que eu não tenho poder nem autoridade, né, e porque a humanidade, a população brasileira e mundial permanece na desobediência, na violação, ou ainda na transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação, eu só posso fazer igual ao Criador sobre mim. Ah, não quer obedecer? Espera aí. Só me resta uma opção, né? Só me resta uma opção. Eu não vou abençoar aquilo que está maldito porque quer. O estado do Rio Grande do Sul permanece na maldição porque quer, rapaz. O estado do Rio Grande do Sul permanece na maldição porque quer, né? Então não seria justo, né? Não seria justo para com o Senhor chegar no estado do Rio Grande do Sul e determinar que as águas se fossem, né? Que as águas se fossem e o pessoal permanecesse ou permaneça na mesma idolatria, no mesmo roubo e na usurpação. Não. O Senhor não me levantou para abençoar. O Senhor não me levantou, não me ressuscitou antes de ressuscitar a sua igreja, a minha igreja, o corpo de Cristo, para abençoar aquilo que permanece maldito porque você quer. Porque se o Rio Grande do Sul está sofrendo, né? É porque são desobedientes. A palavra de Deus é bem clara, nítida e transparente. O salário do pecado é a morte. Então lá não tem ninguém sofrendo gratuitamente, não. Eles trabalharam para isso e agora estão pagando com a morte, vão pagar muito mais. E o povo de Manaus que aguarde, se não se arrependerem. Né? O Senhor me faz lembrar agora até o exemplo de Jonas. Porque essa cidade aqui, eu já falei isso há muito tempo atrás. Se não há 2 anos ou 1 ano atrás, eu já falei que Manaus está na condição atualmente da Nínive ou Ninive espiritual. Ou se arrepende, ou Deus vai destruir como aconteceu lá no passado com a Nínive histórica ou bíblica. Só que lá o povo se arrependeu. Então, por essa razão, não houve destruição. Oxalá queira Deus, né, que esse povo se arrependa durante esses 20 ou 40 dias da pregação do Evangelho Eterno, né? E assim não virá castigo maior para a população de Manaus ou do Amazonas, porque vão se arrepender.
Porque se não se arrependerem, se não fizerem com que os governantes bastardos daqui, seja o governador, né, do Amazonas, seja o prefeito de Manaus, que leva até o nome do meu pai biológico, o rei Davi, né? Vocês não sabem o que estão ocorrendo aqui. Por essa razão é que Manaus é essa Nínive ou Ninive espiritual em nossos dias. E semelhante, né? E semelhante ao profeta Jonas, o Senhor me levantou para levar a toda a população de Manaus, ou ainda do Amazonas e do Brasil e do mundo inteiro, né? A reconciliação, porque a reconciliação com o Pai sobre mim, o Espírito Santo do Senhor Jesus, ela não virá, essa reconciliação, né, do Pai sobre mim com vocês, do corpo ou da Igreja de Cristo, ela não vai vir se vocês não obedecerem e não praticarem a santidade ou a santificação, conforme a lei de Sião, o selo do Deus vivo. Então, querem ser abençoados aqui em Manaus, no Amazonas, né, ou lá no Rio Grande do Sul, a cura já foi lançada, né? A cura ainda não aconteceu, desculpa. O remédio já foi lançado. Não existe um outro remédio para receber essa cura em definitivo e eternamente. O remédio, qual é o remédio? Lá para o Rio Grande do Sul, né? Retirar o governador, sacar, expulsar o governador do estado do Rio Grande do Sul, mediante ao impeachment. Não precisa usar a violência para esse meio, né? Para expulsar, para tirar uma pessoa hoje, né? Temos leis aí que amparam essa situação. Em primeiro lugar, pela incompetência dele. Já nem vou falar naquilo que ele auto se declarou, porque isso é abominação. Isso é abominação para Deus e para mim, como Cristo do Espírito de Deus sobre mim, né? Mas vou falar como incompetência. Você sabia que mesmo sem praticar a santidade ou a santificação, ele se tornou, como digo, alguém que tem o poder para fazer o bem e não faz. O que eu quero dizer com isso? É que lá, né, se botassem máquinas lá para cavar vala, né, acerando aí em direção ao mar, a água já teria baixado em 2, no máximo 3 dias, né? Toda essa dinheirama que está indo para lá. Então, por incompetência, né? Por incompetência desse governador, né? No estado do Rio Grande do Sul, ele já pode, né? Independente da prática abominável que ele pratica contra a lei, contra a palavra do Senhor, né? Ele já pode ser caçado por incompetência, né? Incompetência. Porque é só assessorar, fazer valas lá, se metesse ali umas 20 ou 200 máquinas, né? 200 máquinas escavadoras e escoasse aquilo ali. Já em 2, em 3 dias, gente. Em 2, em 3 dias, a água desaparece. Agora, tu imagina fazendo isso, sacando ele do poder, tirando ele do poder por incompetência, né? E praticando a santidade e a santificação, né? O que vai acontecer? A própria natureza, ela se regenera, ela deixa de estar cometendo assassinatos por força de gente que não quer saber de obedecer e nem respeitar a lei, a palavra e o sábado da criação. Tá entendendo?
Então, a medida, a intervenção divina e eterna do Senhor sobre mim, por meu intermédio, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil e até para o mundo inteiro, é essa, né? É essa. O remédio para a cura em definitivo é a prática da santidade, é a prática da santificação, com a purificação do seu pecado, conforme a lei de Sião, o selo do Deus vivo. Mas isso só vai acontecer quando algum município, quando algum estado e de preferência o país assinar, sancionar e aprovar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, lá em Brasília. Então agora que o Senhor me revelou ou me abriu a mente, seja como servo, como rei, sem coroa, sem poder e sem autoridade, né? Eu vou me apegar ao espírito do juízo, do correto Deus vivo sobre mim, né? E avassalar todo povo, toda cidade, todo estado, todo país ou toda nação que não queira essa intervenção divina do Senhor sobre mim por meu intermédio. Tá? Então, conforme o que ainda acontece no Rio Grande do Sul, né, por esses dias, né, deve acontecer pior aqui em Manaus, Amazonas, Brasil, se esse povo descarado, se esse povo descarado não fazer com que o prefeito Davi Almeida sancione ou aprove a lei de Sião no patamar do município, da prefeitura ou da Câmara Municipal. Né? E tem também, porque melhor seria o governador aprovando e sancionando a lei de Sião para que todos pratiquem a santidade. Começou a praticar a santidade ou a santificação e a purificação do seu pecado conforme a lei de Sião, aí você vai ver como vai tudo mudar da água para o vinho. Lembre-se, quando o Senhor Jesus Cristo veio pela primeira vez, né, ele não transformou a água em vinho? Pois bem, só que aquela água e aquele vinho, né, passado em odre velho, agora temos um azeite novo, temos uma água, né, uma água nova, dentro de um vaso novo que é Cristo, o Messias ressurreto pelo próprio Deus, né, em nossos dias.